A polícia militar é nossa inimiga e tem que ser tratada dessa forma. E se meia dúzia de policiais conseguem entrar num baile hoje e matar pessoas, é porque aquelas milhares de pessoas que estão lá no baile estão desunidas. Eu já parto do princípio oposto. A polícia está sempre errada, defendo o fim da polícia militar. Pessoal, há poucos dias atrás, eu reagi a esse cidadão aqui, que chamam de Chavoso da USP, e no vídeo que eu reagi, eu mostrei que ele defende vários e vários absurdos, como o fim da polícia militar, a descriminalização das drogas e mais, assim, uma cacetada de merda. Só de eu falar isso aqui, você já imagina as bostas que ele defende, né? É claro. E pior, se é que tem como piorar, né? Ele ainda dá palestra para jovens em colégios. Aí você imagina a cabeça de um jovem que escuta a palestra de um cidadão desse aqui que defende o fim da polícia militar. E agora, além de todos esses absurdos que eu acabei de falar que ele defende, ele decidiu ir além. Ele decidiu imputar crime ao vereador Rubinho, um vereador de São Paulo, que constantemente está combatendo diversas coisas que favorecem ao crime. Inclusive, uma das coisas que o Rubinho Nunes, que é vereador de São Paulo, combate em São Paulo são os baile funks que são organizados pelo crime organizado de São Paulo. Que todo mundo sabe que esses baile funks que são organizados clandestinamente tiram a paz do cidadão de bem das comunidades. Hoje, um trabalhador que mora em comunidade, às vezes ele vai para casa, ele sai do trabalho, vai para casa, ele não consegue ter o dia dele de descanso, o final de semana de descanso. Por quê? Porque sai um endemoniado, que a gente não sabe, né, se é estagiário lá do capeta ou não, organiza o baile funk na frente da casa do morador, um baile funk que só tem droga, tem música que faz apologia ao crime organizado, música que faz apologia ao sexo, inclusive hoje tem muito funk que faz apologia ao sexo com meninas menores de idade, e não só isso, né, a gente sabe que esses lugares também vende droga, vende álcool para menor de idade, a gente sabe também que muitos jovens vão para esses lugares para poder fazer praticamente uma orgia a céu aberto. E isso tudo acontece aonde? Na frente da casa de um morador, que às vezes trabalhou a semana inteira, quer descansar no sábado, quer descansar no domingo e não consegue. E fora toda essa bosta que eu acabei de falar, ainda tem um som ensurdecedor na frente da casa da pessoa. Normalmente esse som ensurdecedor vem recheado de apologia às drogas, e ainda quem canta é um ser humano analfabeto que não consegue nem formular uma frase. Normalmente os caras cantam o quê? Senta, senta, senta novinha, vou pegar você e vou fazer isso, vou fazer aquilo, exaltando ao crime organizado, e daí pra pior, todo mundo sabe disso, né? Então, esse cidadão aqui, ele conseguiu romantizar isso tudo que eu acabei de falar aqui, e ainda pra piorar, se é que tem como piorar, ele imputou crime ao vereador Rubinho, de São Paulo. Sabe por quê? Porque ele vai lá combater essas ilegalidades, esses baile funks que não deixam as pessoas descansarem nas suas casas. Ou seja, o vereador que faz a fiscalização, que é o trabalho dele, está cometendo crime na visão desse rapaz aqui. O cara que vai lá, canta apologia ao crime e faz esse monte de merda, aí não. Aí é só entretenimento mesmo. Esse cidadão aqui, ele teve a coragem de falar que o Rubinho, ele estava indo a esses baile funks para poder roubar a mercadoria dos trabalhadores. Olha o nível de acusação desse cidadão. É muito grave isso aqui, tá? Isso aqui cabe até um processo. Até vou pedir para vocês, marquem o Rubinho Nunes lá no Instagram, peça para ele assistir esse vídeo. Eu não tenho contato direto dele, então por favor, vai no Instagram dele, é rubinhonunes.sp, manda mensagem para ele, marca ele, pede para ele ver esse vídeo, porque isso aqui que esse cidadão vai fazer cabe a processo. A gente tem um vereador também fascista, enfim, eu deveria dar pau para esse maluco, mas é o Rubinho Nunes, né? Que também resolveu esse ano partir para cima dos bailes funk, cometendo uma série de ilegalidades, coisas que ele não tem competência nenhuma para fazer, levando policiais militares, cometendo ilegalidade. Ele tem prova disso? Militares, civis e a GCM pro Heliópolis, pro Paraisópolis, pra Brasilândia, pra cidade de Tiradentes, pro Jaguaré, pra várias quebradas, pra roubar mercadorias de trabalhadores. Ele tá roubando geladeiras, freezers, mesas, cadeiras, televisões dos trabalhadores. Ele chama agora quem vende droga na frente da casa de moradores de comunidade, quem vende bebida alcoólica para menor de idade, para adolescente, ele chama de trabalhador. Talvez ele defenda isso porque eles não estão fazendo isso na frente da casa da mãe dele, né? Será que se ele tivesse que acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para poder pegar uma condução para ir pro trabalho segunda-feira e a madrugada do domingo inteira tivesse um som ensurdecedor na frente da casa dele, será que ele ia falar que isso é entretenimento? Será que ele ia falar que isso tem que acontecer? E ele fala muitas outras barbaridades nesse vídeo aqui, que eu faço questão de mostrar pra vocês. E mais uma vez eu peço, marque o Rubinho Nunes lá no Instagram pra ele poder assistir esse vídeo, porque eu não tenho o contato dele particular, senão eu já mandaria esse vídeo pra ele. Porque o que esse jovem aqui, o que esse rapaz está acusando o vereador, cabe um processo. Uma coisa é uma pessoa dar a opinião dela sobre determinado assunto. Nós moramos ainda, né, pelo que parece, em um país livre, então as pessoas podem dar a sua opinião. Outra
outra coisa é uma pessoa imputar crime a outra. E pior, sem evidência, sem prova nenhuma do que tá falando. E ainda faz isso de uma maneira totalmente irresponsável em uma palestra pra jovem, olha só, cheio de jovem. E ele falando isso, ele imputando crime a uma pessoa que ele nem tem prova. E outra coisa que tem que se pesquisar, que é muito importante, é que esse jovem aqui, ele fala que ele dá palestra em colégios para jovens e adolescentes. Agora, como que ele tá dando essas palestras? Ele tá recebendo dinheiro público para poder dar essas palestras? Porque se for dinheiro público, com qual argumentação a faculdade, o colégio está contratando esse jovem aqui para poder ir dar palestra? Um cara que defende o fim da polícia militar, um cara que defende a descriminalização das drogas. Qual que é o objetivo de contratar um cidadão desse aqui para ir no colégio do seu filho, da sua filha, para poder falar esse tanto de bosta? Então é muito importante saber se ele está recebendo realmente dinheiro público ou dinheiro privado para poder ir dar palestra nesses colégios. Então, por favor, galera, já marque o Rubinho Nunes. É só você entrar no Instagram, rubinhonunes.sp, marque ele lá que ele precisa ver esse vídeo aqui. E tem mais um monte de absurdo que ele fala nesse vídeo. Presta atenção, assim, você vai cair para trás. Olha só isso aqui. Se a gente pode ou não colar num baile funk em paz, em segurança, isso é política, tá ligado? O fato de estar 5 meses sem ter baile funk no Paraisópolis é política. Chega a ser irônico, né? Ele falar que quer colar no baile funk com segurança. Os caras exaltando o crime organizado, tudo com arma, tudo com fuzil, vendendo droga, ele falar de segurança. Pelo menos ele deu uma notícia boa aqui, né? 5 meses, pelo menos, sem ter baile funk nesses lugares. Ou seja, são 5 meses de paz, né? Pra quem trabalha de verdade e pra quem mora nessas comunidades. Parabéns, Tarcísio. Parabéns pela iniciativa e por proporcionar essa paz à comunidade. Parabéns. A gente não pode deixar de falar disso. A polícia militar, a mando do governo Tarcísio, está há 5 meses praticando o que eu chamo de terrorismo estatal. Eu chamo, baseado num termo do Eduardo Tadeu, que é um rapper muito referência pra mim, né? Ele usa... Olha a música do cidadão que ele tem como referência. A mão que assalta o berço. Deve ser a música do Lula, né? Olha só, outra música do cara que ele fala que é referência pra ele. Playground do Diabo. Isso aqui é referência pra ele. Essa é a referência dele. Que merda, hein? Nas suas letras, nas suas músicas, essa expressão. O que a polícia militar faz nas favelas é isso, é terrorismo, sabe? E as coisas que acontecem nas favelas, nas periferias do nosso país... É a polícia que faz terrorismo. Só são normalizadas porque a gente tem 24 horas por dia uma grande mídia fazendo com que a população aceite e naturalize isso. Então, no dia em que a polícia comete um assassinato, comete uma chacina, no mesmo dia ou no dia seguinte, a gente vai ter jornalistas, a gente vai ter apresentadores ali falando que foi uma ação contra o tráfico, contra o crime organizado. Ué, mas não é? A polícia vai na favela trocar tiro com quem? Com um trabalhador que não tem nem direito de ter arma? Sério, esse cara é uma comédia. É uma comédia, velho. Passando a visão da polícia, qual é a versão da polícia, e as versões das famílias não são ouvidas ou são minimizadas. De que família? A do bandido? Tem menos tempo pra falar do que os policiais. A versão da polícia sempre vai ser a que predomina. Inclusive, depois da chacina do Paraisópolis, foi feito um grafite lá na viela, né? Que era: não acredite em contos de fardas. Não acredita na polícia, não. Acredita no bandido, que é melhor, né? Então eu quero que a gente internalize essa frase na nossa mente, que a gente não acredite nas versões das polícias. Em quase todos os casos eles estão mentindo. Eu sempre parto desse princípio. A maioria da população, infelizmente, parte do princípio oposto, né? A polícia quase sempre está certa. Então, se ela cometeu um assassinato, uma chacina, alguma coisa aquelas pessoas devem ter feito. Eu já parto do princípio oposto. A polícia está sempre errada, defendo o fim da polícia militar. Você imagina um cara desse dando palestra pro seu filho, no colégio do seu filho, hein? Porque ela não existe para fazer segurança pública, ela não foi criada com esse objetivo. Imagina. Então, meu microfone foi desligado, não sei se foi de propósito ou não, mas enfim, a polícia militar não foi criada para fazer segurança pública, ela foi criada para proteger as elites e exterminar e controlar e oprimir a população negra escravizada, isso em pleno século XIX. De onde ele tirou isso? Do rabo dele? Certamente que sim. Você vê que não tem o menor sentido o que esse cara tá falando, que a polícia foi criada para poder oprimir o negro e o menos favorecido. Hoje, a maioria dos policiais são menos favorecidos e são negros. A maioria dos policiais ganha um salário que é de dar vergonha. Eu acho que a polícia deveria ser uma das profissões melhores remuneradas no nosso país, mas infelizmente todo mundo sabe que o salário hoje da polícia é de dar vergonha. Pelo risco, pelo perigo que eles correm, é de dar vergonha. Então só de pegar esse fato aqui, que eu acabei de falar pra vocês, acaba com o argumento dele, que a polícia foi criada para poder oprimir os negros e os menos favorecidos. As populações indígenas, reprimir os trabalhadores. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem um brasão extremamente racista. Agora, o brasão da polícia é racista. Por favor, gente. Eu não vou nem falar que ele é o culpado. O culpado é o psiquiatra que deu alta.
né, o seu brasão de armas, traz todo esse simbolismo de por que ela existe. Ele mostra ali, por exemplo, o bandeirante Domingos Jorge Velho, ninguém menos do que o responsável por destruir o Quilombo de Palmares, assassinar e decapitar Zumbi dos Palmares. Pessoal, escuta o que eu vou falar. Apesar da militância de esquerda tentar colocar o Zumbi dos Palmares como se fosse um grande herói, ele foi escravagista. O historiador Flávio Gomes, no livro Palmares, ele relata grandes mentiras que foram contadas tentando passar a imagem que o Zumbi dos Palmares foi um grande herói. Tem documentos que provam que o Zumbi dos Palmares ele entrava em fazendas, estuprava mulheres e ainda para piorar, se é que tem como piorar, ele ao invés de libertar os escravos que estavam nessas fazendas, o que ele fazia? Ele libertava esses escravos, levava para a aldeia dele e transformava esses escravos que eram escravos da fazenda em escravos dele, pessoal. Então o Zumbi dos Palmares, ele foi um grande canalha. Ele tá longe de ser herói. Tanto que Zumbi dos Palmares, ele só foi assassinado por Domingos Jorge porque ele foi traído pelo companheiro dele que não aguentava mais ver esses absurdos que ele fazia. Só assim esse cara foi morto. Só assim. Então essa história que o Zumbi dos Palmares é um grande representante dos negros é só para quem não conhece a história. Que é considerada a maior liderança negra dessa história. Então, se essa instituição traz esse homem ali no seu brasão, homenageia ele, e homenageia vários massacres que ela fez ao longo do século XIX, ao longo do século XX, a própria ditadura militar, o golpe de 64, está representado no brasão da polícia, ela deixa muito claro para que ela existe. A gente não pode ter dúvida nenhuma quanto qual é a função da polícia militar na sociedade, inclusive aqui dentro ela demonstra isso. Ela está aqui para proteger o poder, ela está aqui para proteger esse Estado burguês, racista, capitalista. Olha que irônico, ele criticando o capitalismo, o cara que tem um canal no YouTube e ganha em dólar. Diga não ao capitalismo você também. Por que você não exclui o seu canalzinho do YouTube e para de ganhar em dólar? Aí não, né? Comunismo, socialismo para os seus seguidores, mas para você capitalismo, né? Em falar em dólar, pessoal, o Franklin, que é um dos meus seguidores e tá aplicando o meu método da casa dele, esses dias a gente fez uma call, uma reunião, ele já tá faturando 17 mil reais por mês, e não só ele, tá? Ele ainda colocou a mãe dele para ganhar dinheiro também. Ele foi abençoado, ele quis abençoar a mãe também, e ele deixou esse depoimento aqui, olha só. Sou Franklin, tenho 27 anos, com muita capacidade de vontade de fazer. Eu acho que a curiosidade foi tão grande que em apenas 6 dias eu pude colher meus primeiros resultados. E nos próximos meses eu alcancei o faturamento de 17 mil reais. Através desse conhecimento, né, eu pude fazer com que a minha mãe desenvolvesse uma força de vontade também para poder empreender. E automaticamente a gente fez uma confeitaria, né, uma simples confeitaria de dentro de casa, se tornar algo exponencial aqui na minha cidade. Porque minha mãe aí já faturou pelo menos mais de 10 mil reais em vendas de bolos confeitados, e tudo através aí da escola de negócios. Parabéns, Franklin, parabéns. Através da mentalidade que ela conseguiu implantar na minha mente. E é o que a plaquinha diz aqui, ó. Seu único limite é aquele que você acredita. Essa placa aqui foi um dos primeiros faturamentos dele, de 10 mil reais, e ele já vai ganhar várias outras placas. E é o que eu falo com absoluta certeza, pessoal. Qualquer pessoa, independente da sua idade, independente da sua escolaridade, que tiver empenho e força de vontade, consegue ganhar dinheiro, consegue mudar de vida, assim como o Franklin conseguiu e assim como a mãe dele conseguiu. Se você tá vendo essa oportunidade agora na sua frente e você quer realmente mudar de vida, se você tem essa vontade, chegou a sua hora de mudança. O que você vai fazer agora? Vai clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para o meu WhatsApp particular, eu vou falar com você, eu vou trocar ideia com você e vou te explicar como que funciona o meu método, o mesmo método que o Franklin está aplicando, o mesmo método que a mãe do Franklin está aplicando, como que você vai poder aplicar ele aí da sua casa, como que ele vai fazer você mudar a sua vida financeira e melhor, ainda vou te dar um treinamento meu gratuito a partir de hoje para você começar a aplicar aí da sua casa e você já dar os seus primeiros passos rumo ao seu sucesso financeiro. E ainda para melhorar ainda mais, você clicando agora no primeiro link da descrição, vindo para o meu WhatsApp falar comigo, você já concorre toda semana a prêmios de 300 reais no Pix. Só de você clicar no primeiro link da descrição, você já vai concorrer a esses prêmios, tá? Então já clica no primeiro link da descrição agora, aproveita que você está aqui, não perde essa oportunidade, vem falar comigo, não deixa para depois o que você poderia fazer agora. Tem muita gente mudando de vida. O que você está esperando para você mudar de vida também? Vem falar comigo, eu tô te estendendo a mão que eu vou te ajudar. Clica no primeiro link da descrição e vem. Quando a gente entra aqui dentro para se manifestar, como aconteceu tanto no caso da Sabesp, da privatização, quanto no caso das escolas cívico-militares, o que a gente vê? A população, inclusive adolescentes, sendo brutalmente violentados, brutalmente reprimidos, presos,
né? Adolescentes que iam lá pra poder fazer a baderna, destruir tudo, aí a polícia vai lá e tenta conter a baderna, né? Aí os caras apanham, vão presos, é óbvio, né? Porque tá contendo a baderna, aí ele vem falar o quê? Ai, estão agredindo a gente, tá bom. Todo mundo acredita nessa narrativa. Como a Diane falou, a gente se conheceu lá na porta da cadeia em Guarulhos, protestando, fazendo vigília pra libertação de pessoas que estavam protestando contra a privatização da água aqui no nosso estado, e infelizmente passou. Então a gente está vivendo atualmente o pior governo da história de São Paulo, que é o governo Tarcísio de Freitas, que é um governo fascista, de extrema direita. Fascista, o governo que está dando paz à comunidade, é fascista, na opinião dele. Que a gente está vivendo, de fato, uma ditadura militar no nosso estado. Essa ditadura ela se manifesta de várias formas, através das chacinas, como, por exemplo, foram a Operação Escudo e Verão na Baixada Santista, com 100 pessoas mortas. Puxa a lista dos coitadinhos que foram pra cidade do Pé Junto. Tudo anjinho, né? Era tudo anjinho. Tô sabendo, vai. Só na Operação Verão foram 60 pessoas mortas, e eu acho inaceitável que a população naturalize, aceite, não fale sobre isso, não fale mais sobre isso, isso já está esquecido. Mas a população de bem está se manifestando sim, está agradecendo. Todo mundo está agradecendo pela paz que está tendo. E quando acaba a Operação Verão, e vale lembrar, ela acabou porque ficou feio demais pro governo, quando eles assassinaram uma mãe de 6 filhos com um tiro na cabeça numa praça. Foi tiro de quem? Da polícia ou do vagabundo? Não sei. Aqui na matéria do Metrópolis está dizendo assim, ó. Mãe de 6 filhos, Edna Fernandes, baleada na cabeça em suposto confronto no bairro do Bom Retiro, e a ação que terminou com 188 tiros de fuzil no Morro da Nova Sintra. Você vê aqui, ó, que a própria matéria, ela se contradiz. Eles colocam aqui, suposto confronto, e aí depois eles colocam 188 tiros de fuzil. Como que alguém vai dar 188 tiros de fuzil sem estar no confronto ou estando num suposto confronto? Como que a pessoa vai gastar 188 tiros de fuzil num suposto confronto? Não sei. Só na cabeça e na genialidade do jornalista que não sai de dentro do escritório. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem que atira sem a preocupação se vai pegar numa criança, se vai pegar num idoso, se vai pegar numa senhora que vai estar numa praça? Quem que faz o morador de escudo? Quem que faz isso? É a polícia ou o vagabundo? Todo mundo sabe que é o vagabundo que faz isso. Mas na hora que alguém é alvejado, que alguém perde a vida, aí o problema é de quem? Ah, não, foi a polícia. Olha só, ela chegou dando tiro. Como se o vagabundo não desse tiro, não. É um coitadinho, nem arma tem. É essa lógica que esse cidadão aqui deve estar usando, provável, né? Não dava mais pra mentir de que era uma bandida, de que era uma traficante. Era uma mãe sentada numa praça que tomou um tiro na cabeça e a operação foi encerrada. E o tiro foi de quem, meu querido? Você tem perícia balística, você tem documentação, você tem vídeos provando, você tem mais o que pra poder alegar isso? E no ato seguinte, começa a Operação Saturação no Paraisópolis, onde a gente teve uma criança baleada que perdeu a visão. Mais uma vez, o tiro veio de onde, meu querido? Onde a gente teve um homem assassinado em plena luz do dia, ali na rua Ernest Renan, que é uma das ruas mais movimentadas do Paraisópolis. Aí você vê como que a dissimulação dessa gente passa de todos os limites. A própria matéria no jornal, que eu achei essa matéria, eu fui procurar, a própria matéria, ela passa pano para o vagabundo. Olha só, homem morre em confronto com PMs em Paraisópolis. Aí é só você pensar um pouquinho, é só você ter um pouquinho de massa encefálica. Se o cara estava num confronto com a polícia, ele não é santinho, ele não é vítima, ele é o vagabundo. Aí por que a matéria colocou homem morre em confronto e não colocou bandido? Por que não colocou vagabundo? Aí você vem aqui embaixo na matéria, ainda consegue piorar a situação, olha só. Suspeito, aí ele vira suspeito agora. Suspeito foi baleado depois que um grupo atirou contra os PMs. Como que o cara é suspeito se na própria chamada, na matéria, está falando que o cara estava em confronto com a polícia? Olha só, homem morre em confronto com PMs. Essa é a vítima da sociedade que esse jovem aqui está defendendo. É o que eu falei, se você pegar o vagabundo e mostrar pra essa galera, eles vão santificar, eles vão querer beatificar o vagabundo. Mas aí quem não pesquisa, quem não procura, aí vai cair na narrativa desse cidadão aqui, desse jovem aqui. É o que eu falei, tá entendendo o perigo de um cara desse dar palestra no colégio do seu filho, da sua filha? Olha só que perigo. E aí fica a questão, aonde que isso vai parar? Isso está se repetindo em todas as periferias, em todas as quebradas. Quem está um pouquinho atento deve ter percebido que a violência policial aumentou, que a quantidade de policiamento, de viaturas aumentou. Que bom, que aumente mais. E, obviamente, isso vai se refletir nos bailes funk também. Junto disso, junto desse governo que a gente tem, do estado de São Paulo, a gente tem um vereador também fascista, enfim, eu deveria dar pau para esse maluco, mas é o Rubinho Nunes, né? Que também resolveu esse ano partir para cima dos bailes funk, cometendo uma série de ilegalidades, coisas que ele não tem competência nenhuma para fazer, levando policiais militares, civis e a GCM para o Heliópolis, para o Paraisópolis, para a Brasilândia, para a cidade de Tiradentes, para o Jaguaré, para
para várias quebradas. Ainda bem, né? Está promovendo a tranquilidade do cidadão de bem. Vai numa comunidade dessa e pergunta pro trabalhador, sem câmera, sem gravador, o que ele tá achando da paz que ele tá tendo. Você pode ter certeza que ele vai agradecer de pé junto de joelho. Para roubar mercadorias de trabalhadores, ele tá roubando geladeiras, freezers, mesas, cadeiras, televisões dos trabalhadores. Isso aqui é imputação de crime, tá? E como é uma imputação falsa, porque todo mundo sabe que é falso, isso por si só é um crime que ele tá cometendo. E, obviamente, usando o baile funk como bode expiatório. Galera, por isso que eu tô falando, por favor, mandem esse vídeo para o Rubinho Nunes, tá? Então ele fala ali pros seus seguidores, pro seu público, pros seus eleitores que ele tá combatendo a criminalidade. E aí eu falo pra ele, né, Rubinho, eu desafio ele a ir ali na porta do Mackenzie, lá nas festas de rua do Mackenzie, onde o pessoal enche o cu de droga e de álcool e também ouve funk, apreender cadeiras, mesas, televisores ali daqueles bares, daqueles estabelecimentos. Ele não vai. E ele estudou no Mackenzie, ele sabe perfeitamente que o pessoal ali usa droga também. Ele estudou na PUC, ele sabe que ali tem droga também. Olha só, quem diria, né? O cidadão que defende a descriminalização das drogas está preocupado com quem usa droga. Esse cidadão aqui, ele só esqueceu que nesses lugares que ele acabou de falar, é muito mais difícil de você atuar do que no baile funk. E por que eu tô falando isso? Porque nesses lugares que ele tá falando, é muito mais difícil você conseguir um flagrante. Quando você vai atuar no baile funk, quando você chega lá, já tá tudo montado. Tem palco montado, tem barraca montada, tem gente vendendo bebida para adolescente, tem gente vendendo droga para adolescente, vendendo droga. Então quando você chega lá, você consegue dar o flagrante. O cara não consegue simplesmente evaporar com tudo aquilo que está no local. Muito diferente de você tentar pegar um maconheiro dentro da faculdade. Como que você vai conseguir dar um flagrante em uma pessoa dentro da faculdade se ele vai levar pouquinha droga, ele vai conseguir evaporar com aquilo quando chegar uma polícia? Às vezes ele vai estar com tanta pouca quantidade de droga que você sabe que o nosso país hoje praticamente é permitido. Ou seja, é praticamente impossível você dar um flagrante em um local desse. Agora, como ele acabou de falar, né, que ele diz que ele sabe que tem droga realmente nesses lugares, por que ele não fala com o reitor para poder acabar com isso? Já que ele tá muito preocupado. Porque quando ele vê esse tipo de situação, ele não liga pra polícia bater lá. Sabe por que ele não faz isso? Porque a intenção dele, com essa argumentação, é dar uma de João sem braço. Pra ele poder tentar equiparar essas duas situações e passar a ideia, pra quem tá escutando essa palestra dele aqui, esse negócio dele aqui, que não há fiscalização em um determinado lugar, só há no outro. Só que ele não fala isso tudo aqui que eu falei pra poder explicar às pessoas por que não tá acontecendo. Bem malandrinho, né? Muito malandrinho. O problema dele não é a droga, o problema dele não é o tráfico, o problema dele também não é o funk, porque ele é um hipócrita que usou um funk como jingle na campanha que elegeu ele em 2020. Sério, ele deve ter algum problema. Ele deve ter algum problema. Meu querido, o problema não é a melodia do funk. O problema está na letra, que faz apologia ao crime, faz apologia às drogas, faz apologia ao sexo e muitas vezes com adolescentes. Você não consegue fazer essa distinção? Você não consegue distinguir? Será que o rapaz não consegue entender o que é certo e o que é errado? E o engraçado, que não é tão engraçado assim, é que ele tenta dar uma de inteligente, só que será que ele não conhece o Código Penal? No artigo 287, diz lá, tá lá. Fazer apologia a fato criminoso é crime. Inclusive dá de 3 a 6 meses de cadeia. Será que agora ele consegue entender, consegue distinguir que o problema não tá na melodia do funk, está na letra que está fazendo apologia? Meu Deus! Então reparem nisso. Eles usam o funk pra se eleger, Meu Deus pra fazer do céu, as suas músicas de campanha. E depois eles vão combater e criminalizar o movimento funk. Na música de campanha, tem lá falando senta, senta novinha, tem lá falando que o crime que é legal pra poder praticar um 5-7, tem isso na letra da campanha? Sério, eu não sei se esse rapaz aqui, ele tem algum problema pra poder fazer essa distinção, se ele faz isso porque ele é mal informado mesmo. Será que ele não consegue mesmo fazer essa diferenciação do funk que exalta o crime organizado, exalta a apologia às drogas, muitas vezes até pedofilia, né, falando senta, senta novinha, vou pegar a novinha de não sei qual idade. Isso é crime, meu querido. Isso é crime. Será que você consegue fazer essa distinção? Será que aprendeu agora? Então eu quero que todos saiam daqui muito atentos com as eleições desse ano, porque a gente tem vários charlatões que já estão enganando a quebrada, que estão colando com produtoras de funk, com MCs, com influencers do movimento funk, se divulgando, se crescendo, se fingindo amigo da quebrada e infelizmente estão ganhando muita visibilidade. A gente precisa combater isso nas nossas redes, nos nossos meios, entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, não permitir que esses canalhas se cresçam, se aproveitem das nossas pautas, das nossas dores, porque um desses canalhas coloca uma policial militar negra como vice, simplesmente para poder falar isso. Eu tenho uma mulher negra como vice, mas é uma policial militar que com certeza está oprimindo pessoas negras na favela. Aqui, pessoal, ele tá falando da vice do Pablo Marçal, tá? E aí ele tem a coragem de falar
que a mulher, por ser negra e policial, ela está oprimindo os negros da favela, sendo que ela veio da favela e é negra. Sério, é inacreditável, não tem como acreditar no que está escutando. E no final desse vídeo aqui, eu vou adiantar aqui o vídeo, olha só como que essa galerinha que fala, né, que é do paz e amor, tem que ter menos armas, mais livros, olha só como que eles são pacifistas. E temos inimigos. A elite é nossa inimiga e tem que ser tratada dessa forma. A polícia militar é nossa inimiga e tem que ser tratada dessa forma. E se meia dúzia de policiais conseguem entrar num baile hoje e matar pessoas, é porque aquelas milhares de pessoas que estão lá no baile estão desunidas. Porque no dia em que esse povo se unir, no dia em que o morro descer e não for carnaval, aí, meus amigos, não vai sobrar pra ninguém, não vai sobrar nada pra eles. E aí vai ser tudo nosso. E o que eu vejo nesse vídeo aqui, desse cidadão aqui, pessoal, é praticamente o que eu vejo em 99,9% dos esquerdistas. A inveja. Você pode observar, todo mundo que é esquerdista é invejoso. Essa galera quer ter o que você tem, sem precisar se esforçar o que você se esforçou pra ter. Vocês viram o que ele acabou de falar aqui. A elite é nossa inimiga. Como se ter dinheiro fosse algum demérito para alguém. Muito pelo contrário. Queira ter dinheiro, queira ser uma pessoa bem-sucedida. Qual que é o problema disso? Mas infelizmente, tem alguns idiotas funcionais, como a gente acabou de ver, esse cidadão aqui, ele se incomoda com o sucesso do outro. É como se o seu sucesso fosse uma ofensa pessoal para ele. Dá pra entender? Como ele não consegue ter sucesso, como ele não consegue empreender, como ele não consegue fazer nada da vida dele, ele quer balizar todo mundo pelo fracasso dele. É tipo assim, eu não consegui nada na minha vida, eu tô na merda, então eu quero que todo mundo esteja na merda comigo também. É por isso que o discurso dessa galera é sempre assim, vamos atacar o capitalista, vamos atacar quem tem capital, vamos atacar esse rico malvadão, esse patrão malvadão, que são as pessoas que geram emprego, pagam impostos pra caramba, praticamente carregam o Brasil nas costas. Então essa galera não pode ver ninguém bem financeiramente que automaticamente essa pessoa vira inimiga dela. Eles acham realmente que é o Estado que provê uma vida boa para as pessoas. Resumindo, essa galera, ela tem raiva de quem se dá bem na vida. Eu já penso totalmente ao contrário, tá? Quando eu não tinha condição e eu via alguém bem sucedido, eu queria me aproximar dessa pessoa para poder conhecer essa pessoa, para poder saber o que ela tinha feito para poder prosperar, para poder crescer na vida, e não com aquele sentimento de inveja da pessoa, não, muito pelo contrário. Eu ficava feliz com a vitória da pessoa, só que eu queria aprender também, porque eu também queria ser bem sucedido. Eu lembro muito bem quando eu trabalhei na gráfica, eu trabalhava de designer gráfico e nesse período também eu intercalava, trabalhando como motoboy e tudo mais. E quando eu tava na gráfica, eu atendia muito cliente, né? Eu fazia arte, então os clientes normalmente ficavam do meu lado, para poder às vezes fazer um banner, fazer alguma coisa para festa. Então muito empresário às vezes fazia cartãozinho, essas coisas. Então às vezes eles passavam ali o dia inteiro do meu lado e eu fazendo a arte no computador. E eu ficava conversando com esses caras e, pô, dali eu achava sensacional. Assim, pra mim era um aprendizado, né? Eu tava ganhando dinheiro, né? Trabalhando pra gráfica, mas ali era um aprendizado. Porque os caras falavam no que eles estavam investindo, no que eles estavam fazendo, o que poderia fazer pra crescer. E dali, assim, eu cresci muito a minha mente empreendedora desse trabalho que eu exerci. Eu criei um network, apesar de eu ser ali de baixo escalão na gráfica, né? Eu fazia uma artezinha simples, mas eu criei um network legal porque os caras gostavam de mim, então eu tinha contato, eu podia tirar dúvida de algumas coisas. Então quando eu comecei a investir, que eu também quebrei bastante a cara, né, investir no mundo dos negócios, eu perguntava a essa galera, tirava dúvida, entendeu? E os caras me atendiam. Cara, isso é muito legal, você aprender com quem conseguiu fazer, com quem conseguiu chegar lá. Mas diferente do que a gente vê dessa galera, eles ficam com raiva de quem prosperou, sabe? Eles têm raiva. Então essa é a minha recomendação pra você, tá? Queira estar em contato com pessoas que já prosperaram, pessoas que cresceram, que alcançaram sucesso. Não tenha raiva dessas pessoas, aprenda com essas pessoas. O sábio, ele só é sábio porque ele tem a humildade de aprender com as pessoas e assim aumentar a sabedoria dele. O burro não, o burro ele continua na merda porque ele tem inveja e ele não consegue aprender nada com ninguém. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Como eu falei, por favor, mande esse vídeo pro Rubinho Nunes, marca ele lá no Instagram, tá? Mande pra ele poder ver isso aqui, que é muito séria essa acusação que esse rapaz fez do Rubinho Nunes. Então marca lá no Instagram, também me segue no meu Instagram, Daniel Varenga Produtor, se inscreve aqui no canal. E para você que tá querendo fazer uma renda extra ou tá sem renda nenhuma e quer ter uma renda, clica no primeiro link da descrição agora, aproveita que você ficou no vídeo, você vai cair no meu WhatsApp, eu vou te atender pessoalmente e vou te explicar como que funciona o meu método, como que você vai aplicar e como que ele vai te ajudar a mudar de vida. Ainda vou te dar um treinamento meu gratuito, onde você já vai poder começar a aplicar ainda hoje, então não perde tempo. Clica logo no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.